Querido Ricardo Barbucci, vamos soltar um pouquinho, meu mestre. Para quem não conhece, ele está começando a jornada agora. Apresento a vocês o professor Ricardo Barbucci. Ele terminou a residência agora em fevereiro e está começando a jornada acadêmica. É um grande prazer estar com vocês e uma grande honra. A minha responsabilidade agora é maior, né, Carlinhos, depois dessas palavras. Bom, como a gente sabe, o nosso estômago ele tem várias funções digestivas, diminuir o tamanho das partículas alimentares. O estômago é um órgão endócrino, como vocês sabem, vários hormônios são produzidos, mas talvez a função mais importante do estômago seja, de fato, a sua função secretora. E essa função secretora é exercida através da produção de várias substâncias, especialmente do ácido clorídrico. Dos quase 3 litros de líquido que o estômago produz por dia, 70% a 80% é representado pela produção do ácido clorídrico. Como é também de conhecimento de senhores e senhoras, o ácido clorídrico é produzido pela célula parietal. E para conseguir produzir essa quantidade enorme de volume de ácido, essa célula precisa ter uma atividade metabólica extremamente importante, possuindo inúmeras mitocôndrias, retículo endoplasmático, o que torna a célula oxíntica ou parietal a célula com atividade metabólica mais importante no nosso organismo. E essa célula se diferencia das outras, inclusive, porque para controlar todo esse processo secretor, muitas vezes a gente encontra mais de um núcleo nas células oxínticas ou parietais, eventualmente 2 e até 3 núcleos por célula. Como a gente sabe também, a secreção ácido péptico é uma secreção contínua ao longo do dia. Nós secretamos ácido o tempo inteiro. Normalmente, se a gente ficar o tempo inteiro em jejum, a gente vai começar a aumentar a secreção ácido péptica por volta das 20 horas, atingindo o nosso pico máximo de produção ácida basal, que nós chamamos assim, por volta das 2, 3 horas da manhã, retornando aos níveis mais inferiores durante a noite. Isso explica porque muitas doenças ácido-relacionadas pioram no período noturno, e isso é extremamente importante também para explicar um dos problemas relacionados com o uso de alguns antissecretores, como os inibidores de bomba de prótese, o famoso escape ácido noturno. A quantidade de ácido produzido pelos nossos estômagos difere de indivíduo para indivíduo, de etnia para etnia. Nós já sabemos também de muito tempo que os orientais eles tendem a ter um pool de células parietais inferiores aos não orientais, e quanto mais células parietais eu tenho, quanto mais células oxínticas eu tenho, mais ácido a gente produz. E quanto mais ácido a gente produz, diferentes tipos de evolução ou predisposição para diferentes doenças a gente vai ter. Por exemplo, quando compara indivíduos saudáveis com indivíduos com úlcera duodenal, sabidamente um status de hipersecreção, a gente vai ver diferentes secreções ácidas basais, mostrando que a secreção ácida basal tem direta relação com o número de células parietais e a etnia dos nossos pacientes. Entretanto, o principal estímulo que nós temos para aumentar a secreção ácido péptica, também os senhores conhecem, são as refeições. A secreção ácida ela é controlada através de diferentes fases que, na verdade, acontecem praticamente ao mesmo tempo. Mas se a gente fosse didaticamente dividir o controle ácido péptico, nós dividiríamos em três estados. A primeira fase é a fase cefálica, que se inicia com o simples fato de a gente olhar para o alimento, mastigar o alimento, sentir o sabor do alimento, o aroma do alimento, mas especialmente a queda da glicemia é extremamente importante para já iniciar o processo de comunicação do cérebro com o estômago, indicando ao estômago que provavelmente o paciente vai se alimentar e que vai haver necessidade de aumentar a secreção ácido péptica. Essa comunicação do cérebro com o estômago é exercida especialmente por vias vagais, mas também por vias extravagais, e a gente tem aqui a acetilcolina como o neurotransmissor mais importante nessa comunicação. Chegando o alimento ao estômago, então, se inicia a principal fase do controle da secreção ácido péptica, que é a fase gástrica. E aqui nós temos 3 células extremamente importantes que modulam, controlam a secreção ácido péptica. As células, então, parietais oxínticas, localizadas no corpo e fundo gástrico. É importante que a gente não esqueça que não existem células parietais no antro. Isso só ocorre em cerca de 5% da população. E outra célula extremamente importante, localizada também nessa região, que são as células enterocromafin-like, as responsáveis, então, pela produção de histamina. No antro, eu tenho as famosas células G, que caracterizam essa região. Portanto, células G não são encontradas no corpo, nem células parietais são encontradas no antro.
chegando o alimento ao estômago, esse alimento é rapidamente direcionado para o âmago gástrico, onde aqui ele exerce diferentes funções sobre a célula G. Primeiro, ele tampona o ácido, a secreção ácida basal aqui presente, e esse tamponamento eleva o pH intraantral. As células G são sensíveis à mudança de pH, e essa subida do pH é um potente estímulo para essa célula produzir gastrina. A presença dos alimentos também aqui é extremamente importante, porque as células G apresentam receptores gustativos. E aqui cabe um parênteses, nós sabemos que várias dessas células nanoendócrinas do nosso intestino apresentam receptores gustativos, até em quantidades muito maiores do que a gente tem na nossa língua, do mesmo jeito que apresentam receptores olfativos, uma quantidade muito maior do que nós temos no nosso nariz. Presença de alimentos, especialmente aminoácidos, mas também ricos em cálcio, estimulam a produção de gastrina pela célula G. Havendo então esse aumento do pH, a célula G começa a produzir gastrina, a gastrina estimula as células ECL a produzir histamina, a histamina estimula a célula parietal a produzir ácido, e assim se controla a secreção ácido-péptica, subindo e descendo a secreção de ácido de acordo com a necessidade do nosso estômago, de acordo com a necessidade da nossa digestão. Portanto, o principal estímulo para a célula parietal produzir ácido é via células ECL, via gastrina. Embora a gastrina também possa estimular diretamente as células parietais, mas isso é muito mais um estímulo de hipertrofia e hiperplasia do que propriamente um estímulo para a secreção ácido-péptica. Então, a histamina estimula a secreção ácida através de acoplamento com receptores específicos, como os senhores sabem, receptores do tipo H2, e é nessa região que atuam, então, os bloqueadores dos receptores H2, cimetidina e famotidina, que a gente tem disponível no nosso meio. Existe um estímulo neurócrino também diretamente exercido sobre as células parietais, que comunicam, exercido, então, por essa comunicação do cérebro com o nosso estômago, através da acetilcolina, acoplando-se com receptores muito específicos, receptores muscarínicos do tipo 3. Já se sabe desde a antiguidade que anticolinérgicos inibem a secreção ácido-péptica. O problema é que nós temos receptores muscarínicos desde a cabeça até a ponta do pé, e bloqueando esses receptores a gente vai ter vários tipos de efeitos adversos que impossibilitam o uso desses medicamentos cronicamente no controle das doenças ácido relacionadas. E a gente também tem os receptores, então, de gastrina, que são os receptores de colicistoquina do tipo 2 ou B, e como eu já falei para vocês, muito pouco importantes com relação ao controle da secreção ácido-péptica, mas muito mais importantes para essa célula crescer e se multiplicar. E, finalmente, uma vez essa célula estimulada, ela vai produzir ácido através da bomba da bomba ATP estimulada, então, que troca íons H+ por potássio localizada nessa célula parietal, onde vão agir diretamente os inibidores de bomba de prótons. Os inibidores atuam diretamente sobre a bomba de prótons da célula parietal, se acoplando a cisteínas específicas localizadas na fração alfa dessa bomba, estimulando então bloqueando a etapa final da produção ácida, o que faz então com que esses medicamentos sejam muito mais potentes do que os bloqueadores H2 outrora utilizados. Mais recentemente surgiram os inibidores competitivos dos canais de potássio. E basicamente aqui o que acontece é que essa bomba troca íons H+ por potássio. E se eu não tiver um canal de potássio para controlar a concentração interna de potássio na célula, essa célula vai ter excesso de potássio dentro dela e vai parar de funcionar. Então a necessidade da excreção de potássio através dos canais de potássio, e é justamente nesses canais que agem os inibidores competitivos dos canais de potássio. Portanto, um bloqueio um pouco indireto dessa bomba, o que fez com que no passado os inibidores competitivos dos canais de potássio fossem chamados de bloqueadores da bomba de prótons, em contrapartida, o omeprazol e seus derivados chamados de inibidores da bomba de prótons. Os primeiros medicamentos desenvolvidos para inibir a secreção ácido-péptica foram os antagonistas dos receptores CCK2, mas se viu que não funcionavam porque eles eram pouco potentes, justamente por as informações que eu dei para os senhores nos slides anteriores. Hoje, esses medicamentos acabam ressurgindo para tratamento dos carcinoides gástricos tipo 1 e 2, associados aos estágios de hipergastrinemia que a gente pode encontrar em algumas situações. A gente vai falar nisso para vocês brevemente. Portanto, depois surgiram os bloqueadores H2, posteriormente os IBPs e agora, mais recentemente, os inibidores competitivos de canais de potássio, que se mostram, sim, drogas um pouco mais potentes do que os inibidores de bomba de prótons,
aniquilando, inibindo praticamente completamente a secreção ácido péptica dos nossos estômagos. A grande pergunta que a gente faz é para que serve o ácido clorídrico? Será que o ácido clorídrico só serve para causar refluxo, úlceras na gente? A resposta é óbvio que não. O ácido clorídrico é extremamente importante para ativar o pepsinogênio, para manter a esterilidade do tubo digestivo superior, diminuindo a quantidade de micro-organismos não só no estômago, mas também no intestino, se relacionam diretamente com o maior risco de síndrome de supercrescimento bacteriano de intestino delgado, supercrescimento fúngico de intestino delgado, supercrescimento de microbiota metanogênica, aumenta o risco de gastroenterocolites agudas, aumenta o risco de peritonite bacteriana espontânea em pacientes cirróticos com ascite. Favorece a clivagem proteica de uma maneira geral, atuando diretamente sobre a digestão das proteínas. Além disso, essa clivagem proteica se relaciona de uma maneira bastante clara com diminuição de doenças que podem ser desencadeadas por antígenos proteicos, como, por exemplo, as alergias alimentares, as alergias respiratórias, entre outros. Favorece a absorção de ferro, de cálcio, de zinco, de magnésio, eventualmente de vitamina D. A presença de ácido clorídrico no duodeno, e a distensão do duodeno causada pela presença do ácido nessa região é um potente estimulador para a produção de colicistoquinina por células neuroendócrinas do intestino delgado. E a colicistoquinina, como vocês sabem, estimula o fluxo biliar e estimula a contração da vesícula biliar. A ausência de ácido promove uma diminuição da produção de colicistoquinina, diminui a contração da vesícula, aumentando o risco de colicistopatia crônica calculosa. O Dr. Carlos falou brilhantemente sobre a importância do ácido e a absorção da vitamina B12. Além disso, a vitamina B12, via colicistoquinina, via secretina e, eventualmente, outros hormônios produzidos pelo estômago, como a própria grelina e também a melatonina, atua diretamente controlando o tempo de esvaziamento gástrico. Pode também ainda interferir diretamente na absorção de vários fármacos, com especial atenção hoje para a levotiroxina, mas também para alguns antifúngicos, diminuindo a sua absorção e aumentando a absorção de outros fármacos, como é o caso, por exemplo, dos digitais, que a gente acaba não usando mais hoje. O ácido clorídrico também é um potente estimulador para o nosso intestino delgado produzir secretina. Secretina essa que, os senhores sabem, é extremamente importante para controlar a secreção exócrina do pâncreas. Indivíduos que não produzem ácido, indivíduos que têm hipoacidez, podem desenvolver uma insuficiência pancreática funcional. O pâncreas é perfeito, mas ele simplesmente não tem estímulo para funcionar. Grande pergunta que nós fazemos, então, é essa. Se a gente tem o ácido clorídrico como um importante facilitador de todos esses fatores mencionados anteriormente, será que é seguro eu manter o meu paciente com o uso de medicamentos que inibem a acidez? Será que esse risco é maior quanto maior a inibição ácida exercida por esses medicamentos? Será que isso tem relação com o tempo de tratamento dos ditos antissecretores? A resposta, sim, existem vários fatores relacionados com a segurança do uso crônico desses medicamentos que a gente vai mencionar um pouquinho para vocês nos próximos slides. A primeira coisa que fica clara para a gente é que quando a gente inibe a acidez, como a gente mencionou nos slides anteriores, a subida do pH intragástrico é um forte estímulo para que a célula G produza gastrina, certo? Lembrem que a gente mencionou também nos slides anteriores que a gastrina é um hormônio hiperplasiante e hipertrofiante. Ela estimula o crescimento e desenvolvimento celular. E aqui parece claro que quanto mais ácido eu inibo, mais alta é a gastrina. Se a gente comparar pacientes que usam bloqueadores H2 e pacientes que usam inibidores de bomba de prótons, a gente vai ter gastrinas maiores com os inibidores de bomba de prótons. E quando a gente compara IBP com PCAB, essa resposta também é muito maior em relação aos PCABs. São vários os trabalhos mostrando que existe uma clara hipergastrinemia associada ao uso de PCABs, especialmente cronicamente. Existem níveis de gastrina associados ao uso de PCABs cronicamente que se aproximam aos números que a gente tem de pacientes com síndrome de Zollinger-Ellison e, eventualmente, pacientes com gastrite atrófica autoimune, a situação em que a gente mais tem inibição ácida, como os senhores sabem, é um processo em que a gente tem uma atrofia importante da mucosa do corpo de fundo gástrico. Isso faz com que esses níveis muito altos associados ao uso dos PCABs se conexionem com alguns efeitos adversos gástricos e extragástricos que a gente não via com IBPs e não via com bloqueadores H2.
Essa função hiperplasiante exercida pela gastrina faz com que, por exemplo, os pólipos e glândulas fúngicas, que são claramente pólipos hiperplásicos secundários à hiperestimulação de células parietais pela gastrina, se tornem muito mais frequentes em PCABs do que em pacientes usuários de IBP, e muitas vezes mais numerosos e em tamanho também bastante superior. Alguns trabalhos mais recentes mostram também uma associação de hipergastrinemia com pólipos hiperplásicos hemorrágicos, como a gente vê nessa descrição de caso clínico, e começam a aparecer os primeiros casos de uso crônico de BP, de PCAB, mostrando claramente uma hiperplasia das células parietais, que a gente esperaria como hiperestimulação dessas células, mas uma coisa que é pior, existe claramente já vários trabalhos mostrando uma hiperplasia de células nanoendócrinas, de células ECL, graças a essa hiperestimulação exercida por níveis altos de gastrina associados ao uso de vonoprazan e outros PCABs. É justamente o que ocorre em pacientes com gastrite atrófica autoimune, onde o fator de risco principal são os carcinoides tipo 1, carcinoides esses associados então à hipoacidez e hipergastrinemia. Outra preocupação que nós temos é que esse efeito hiperplasiante exercido pela gastrina não ocorre somente sobre as células parietais e as células ECL. Vários trabalhos, já com alguns anos, mostram que várias células de alguns tumores têm receptores para gastrina, têm receptores de colicistoquinina do tipo B, tumores gástricos, tumores do tubo gástrico, dos tumores de colo, especialmente tumores de pâncreas, apresentam receptores para gastrina. Gastrina alta por muito tempo poderia eventualmente facilitar um desenvolvimento mais rápido dessas neoplasias. Só o uso crônico dos PCABs vai dizer que isso de fato não ocorre. Só o uso crônico dos PCABs vai dizer que de fato o seu uso é seguro sob esse ponto de vista. Voltamos aqui também à parte da vitamina B12. Qual é o risco de eu desenvolver hipovitaminose B12 se eu utilizar um antissecretor? Comparando a população geral com usuários de bloqueador H2, a gente vê que a gente tem praticamente o dobro desses pacientes com deficiência de B12. E se a gente comparar com inibição ácida mais importante, como ocorre, por exemplo, com o uso de BPs, essa prevalência de deficiência de B12 é ainda maior. Então, 12% dos indivíduos usuários crônicos de BP em dose plena podem apresentar deficiência de B12. Existe uma relação direta com inibição ácida, portanto, e risco de deficiência de B12. Quanto maior a dose de BP, maior é o risco de deficiência de B12. Quanto mais tempo de tratamento, maior é o risco de deficiência de B12. O professor Carlos já mencionou que esse risco é ainda maior em idosos, graças à eventual gastrite atrófica que alguns idosos podem apresentar, especialmente idosos que se apresentavam com infecção por H. pylori previamente. Hoje em dia não se acredita que o idoso diminua a secreção ácido péptica se ele não tiver tido histórico de infecção pelo H. pylori. Mas, de qualquer maneira, também o uso de polifarmácia pelos idosos e a falta de ingestão de vitamina B12 nessa situação agrava, de fato, a prevalência de deficiência de B12 nessa população específica. Se eu pegar indivíduos ainda com um grupo de risco, como gastrite atrófica, como pacientes veganos e vegetarianos, é óbvio que o uso de BP nessa situação agrava ainda mais o risco de deficiência de B12. Não existem trabalhos com PCAB ainda, que é uma droga que a gente tem somente há 6 anos no mercado e, portanto, faltam estudos de expectativa de uso a longo prazo e risco de deficiência de B12. Enquanto o uso do omeprazol e seus derivados chega a 50 anos de experiência, usos de PCABs não passa de 6 anos. Uma outra coisa extremamente importante, que a gente já mencionou, é que o ácido clorídrico é extremamente importante para modular a quantidade e o tipo de micro-organismos que eu tenho no estômago e no intestino delgado. Classicamente, o uso de BPs e bloqueadores H2 está relacionado com mudança da microbiota do estômago e também do intestino delgado, podendo gerar, inclusive, supercrescimento bacteriano, como a gente já mencionou anteriormente. Um dos pitfalls relacionados com o uso de BP é justamente o escape ácido noturno, secundário a esse aumento da secreção ácido péptica que ocorre em todos nós no período noturno, e também ao fato da meia-vida plasmática desses inibidores de bomba de prótons ser bastante reduzida, o que faz com que a gente não tenha IBP durante a noite capaz de inibir a secreção ácida noturna.
Isso provoca o que a gente chama de escape ácido noturno, que pode ser um problema ou uma benesse. Quando a gente fala de efeito adverso ao uso de inibidores de bomba de prótons, isso pode ser um fator protetor dos nossos pacientes, já que essa recuperação da acidez noturna pode diminuir o efeito, vamos dizer, modificador sobre a microbiota exercido por esses medicamentos, aqui falando dos IBPs. O risco de desenvolver supercrescimento bacteriano se eu for usuário crônico de inibidor de bomba de prótons em dose plena é de 2,2 de odds ratio. Não é um risco muito alto e a gente acredita que esse risco não seja alto justamente, talvez, pelo escape ácido noturno. Além disso, a presença do supercrescimento interfere ainda mais no processo de deficiência de absorção de vitamina B12. Várias bactérias do nosso intestino utilizam a B12 disponível no lume intestinal, reduzindo a disponibilidade para absorção de vitamina B12. As bactérias elas convertem B12 em cobaminas biologicamente inativas, mascarando a deficiência clínica. Essas cobaminas podem ser absorvidas, eu doso vitamina B12, a minha vitamina B12 está baixa, mas na verdade não está. Nessa situação, normalmente a homocisteína está alta, o ácido metilmalônico também está alto. E uma outra situação é que pode haver uma competição de receptores por metabólitos bacterianos com os receptores de vitamina B12 e fator intrínseco, além de alguns trabalhos mostrarem que é possível haver a quebra da ligação do fator intrínseco com a vitamina B12 exercida pela microbiota intestinal, certo? É importante, então, a gente dizer que o uso de inibidores de bomba de prótons pode agravar a deficiência de vitamina B12 pela modulação da microbiota exercida pelos IBPs, especialmente quando existe supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Esse também é um processo, um risco de SIBO relacionado diretamente com o grau de inibição ácida. A gente comparando bloqueadores H2 com IBPs, a gente vê claramente que o risco de supercrescimento é muito maior com IBPs do que é com bloqueadores H2 que inibem menos a secreção ácido-péptica. Embora não existam trabalhos comparando IBP com PCAB nessa situação, a gente espera que, de fato, isso ocorra mais frequentemente com um produto que inibe a acidez de uma maneira mais intensa do que os inibidores de bomba de prótons. Começam a aparecer trabalhos mostrando que existe uma clara diferença da modificação da microbiota quando a gente compara IBPs com PCABs. Trabalhos, inclusive, de 2025, mostrando que existe um aumento da diversidade bacteriana a nível de intestino delgado, que a gente não quer, né? Porque nessa situação a gente teria que ter uma diversidade menor, justamente pelo efeito protetor do ácido clorídrico, exercido pelos PCABs quando comparado com os inibidores de bomba de prótons. Essa mudança do perfil da microbiota encontrada no intestino de pacientes usuários de PCAB pode promover, inclusive, alterações motoras interessantes do intestino, como esse trabalho que mostra um aumento claro da microbiota associada à produção de metano e, portanto, à constipação intestinal, mudando, por exemplo, a escala de Bristol de uma maneira bastante nitidamente diferente em usuários de IBP e usuários de PCABs. Não existe aqui também trabalhos comparando PCABs com IBP no que diz respeito à incidência de supercrescimento bacteriano de intestino delgado em usuários crônicos de ambos os medicamentos. Como a gente disse, também existem outros problemas relacionados com a absorção de alguns nutrientes associados à falta do ácido clorídrico. Em pacientes usuários crônicos de IBP ou PCAB, é extremamente importante que a gente avalie os níveis de ferro dos nossos pacientes, os níveis de magnésio dos nossos pacientes, os níveis de vitamina D dos nossos pacientes, os níveis de zinco dos nossos pacientes e, é claro, os níveis de vitamina B12 dos nossos pacientes, né? De todos esses fatores, o único efeito adverso que contraindica a continuidade do uso crônico de antissecretores, independentemente do que seja, é a hipomagnesemia. Quando isso ocorre associado ao uso de inibidores de bomba de prótons, o uso de antissecretores deve ser interrompido e a gente passa a utilizar, então, de maneira intermitente ou, eventualmente, tenta usar a inibição ácida menor. Quanto maior a inibição ácida, teoricamente, seria maior o risco de hipomagnesemia. A hipomagnesemia associada a IBP só é corrigida com reposição parenteral de magnésio. Não adianta o nutrólogo querer repor magnésio que não vai conseguir repor por via oral. Isso é importante que a gente tenha em mente.
Importante a gente mencionar que pode haver também risco aumentado de colite microscópica associada aos IBPs, de nefrite associada aos IBPs, de eventualmente maior risco de fraturas relacionadas aos IBPs, isso de maneira indireta, muito provavelmente relacionado com a deficiência de absorção de vitamina D. Começam a aparecer também diferenças claras de riscos de uso crônico de IBP e PCAB em trabalhos mais recentes. Por exemplo, esse trabalho apresentado no DDW do ano passado mostra claramente que o risco de gastroenterocolites aguda é muito maior em usuários de PCAB do que comparado com usuários de IBP. O ácido clorídrico ele é extremamente importante para desnaturar proteínas infectantes, né, presentes em vírus e bactérias, mantendo o nosso intestino mais com uma quantidade menor de micro-organismos. A falta de acidez induzida pelo uso de PCAB facilita a passagem de micro-organismos para o intestino, facilita o desenvolvimento de infecções virais e bacterianas. Alguns trabalhos também mostram uma interferência do uso de PCABs no tempo de esvaziamento gástrico, e isso pode ser um problema em pacientes, por exemplo, com dispepsia funcional, eventualmente até pacientes com doença do refluxo, mas especialmente em dispepsia, onde não há necessidade de grande inibição ácida para que o objetivo clínico seja atingido, o uso de PCABs, na verdade, pode piorar a situação ao invés de melhorar. Começa a aparecer também algumas alterações endoscópicas, né, associadas ao uso de PCABs que a gente não via com o uso de IBPs. Por exemplo, a tal de mucosa Stardust, onde a gente vê pontinhos esbranquiçados na parede gástrica, coisa que a gente poderia até ver com o IBP, mas como a gente vê nesse trabalho, é uma diferença gritante da incidência dessa situação e que a gente não sabe ainda a importância clínica disso. O que a gente chama de gastromucosal redness também é muito mais frequente em vonoprazana do que pacientes usuários de omeprazol. A grande pergunta, então, se é seguro a gente usar IBPs cronicamente, se é seguro a gente usar antissecretores cronicamente, a resposta, sim, é seguro. Desde que essas drogas sejam bem indicadas, desde que o paciente de fato tenha indicação para usar esses medicamentos, e desde que esse usuário, especialmente crônico, tenha esses efeitos adversos monitorados e, se presente, tratados de forma adequada pelo clínico que prescreve esses medicamentos. A chance de a gente ter efeitos adversos associados especialmente ao inibidor de bomba de prótons, ela é pequena e, normalmente, quando existem esses efeitos adversos, eles não são graves. É muito raro a gente ter efeitos graves que contraindiquem o uso crônico de inibidores de bomba de prótons. A exceção é somente a nefrite intersticial e a hipomagnesemia, como a gente já mencionou para vocês. Então, existem claras indicações para uso crônico de IBPs e é importante que a gente tenha em mente que, fora essas indicações clássicas, os inibidores de bomba de prótons eles não devem ser utilizados cronicamente. O uso intermitente, na menor dose possível, pelo menor tempo possível, é recomendado para que a gente minimize o risco, então, de efeitos adversos. Concluindo, então, a nossa apresentação, a gente pode dizer que os efeitos colaterais associados ao uso de secretores estão, em sua maioria, relacionados com a falta de ácido clorídrico ou com a hipergastrinemia rebote que ocorre justamente pela falta do ácido. Provavelmente, quanto maior a inibição ácida, maiores são os riscos dos efeitos colaterais associados à falta do ácido clorídrico e ao aumento da gastrina sérica. A deficiência de B12, especialmente, está diretamente relacionada a alterações da fisiologia gástrica e intestinal. Então, existe uma mudança extremamente importante da fisiologia do órgão. A deficiência tem relação com a potência, o tempo de antissecreção, além da idade do paciente, pelo que a gente mencionou. O supercrescimento bacteriano, independente de sua causa, também deve ser lembrado em pacientes que se apresentam com deficiência de vitamina B12. Esteja o paciente usando IBP ou não usando IBP, a gente deve prestar atenção na deficiência de B12 nessa situação específica e também em várias outras doenças gastrointestinais, com detalhe para as doenças, então, que acometem diretamente a parte de absorção intestinal, especialmente do íleo, como, por exemplo, a doença de Crohn, doença celíaca. Lembrando que o supercrescimento bacteriano também pode interferir diretamente sobre a mucosa do intestino delgado, levando a alterações muito parecidas que a gente vê em pacientes com doença celíaca, com atrofia vilositária extremamente importante, o que pode impactar na absorção de vários nutrientes, além da B12, outros como a gente já mencionou anteriormente. Além dos potenciais efeitos não desejados, o uso de IBPs é considerado seguro, desde que seja bem indicado
e usado na menor dose terapêutica. A segurança dos usos dos PCABs ainda carece de evidências robustas para que seja comprovado. A gente tem os IBPs com uma experiência de 50 anos e os PCABs com uma experiência de 6 anos, o que é muito diferente quando a gente fala em segurança de uso de qualquer fármaco. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Como eu falei para vocês, assim, ele está começando essa jornada agora. Vocês percebam que está algo inicial, ele se empolga. Ele não olha, ele coloca até um cronômetro, vai dizer, ele não olha, que fala com tanta paixão, compartilhar para ele o que ele busca, o que ele se informa, o que ele estuda dia e noite. E nós que convivemos nos bastidores com esses mestres, a gente sabe da importância deles, para que a gente tenha sempre a melhor abordagem, a melhor busca científica e o quanto que eles nos incentivam. Gratidão, Barbucci.